Hoje trarei para vocês uma receita de pão com massa coringa, que dá para fazer pães caseiros e pães recheados. É uma massa deliciosa, macia, que com certeza você irá substituir todas as outras massas que você tem para fazer os seus pães. Gostariam de aprender essa delícia? Então, bem-vindos ao canal. Eu sou a Nana. Se inscrevam, ativem o sininho, deixem o seu like e bora então aprender essa gostosura. Colocaremos aqui na bancada 1 kg de farinha de trigo. Em seguida, 80 gramas de açúcar refinado. 16 gramas de sal. 100 gramas de margarina sem sal. Vamos raspar bem aqui para não ter desperdício. 2 ovos grandes, eu dei uma batidinha aqui nos ovos. Quarenta gramas de fermento para pão. E também precisaremos, pessoal, de um raspador ou de uma espátula, que é muito importante na hora de preparação das massas. Vamos começar a misturar aqui os ingredientes até começar a pedir água, até precisar de umidade. Aí então começaremos a pingar água em temperatura ambiente ou água gelada. Eu não gosto de utilizar água quente, porque irá acelerar o crescimento da massa. E eu não gosto, porque poderemos perder o ponto. Então, mexendo, a hora que a massa ficar seca, mais um pouquinho de água, sempre aos poucos, para não perder o ponto. Com o raspador, vamos juntando a farinha, porque o nosso objetivo é incorporar toda essa farinha, pingando água aos poucos, e a hora que a farinha estiver incorporada, começaremos a sovar, a desenvolver o glúten, para que a massa fique macia e elástica. Vamos mexendo, juntando com o raspador, pingando água aos poucos, sempre aos pouquinhos, para não perdermos o ponto da massa. Olhem só como a farinha já está quase toda incorporada. Agora sim começaremos a sovar essa massa. Começaremos então a jogar essa massa para frente e para trás, desenvolvendo o glúten. De vez em quando vamos pegar o raspador ou a espátula, juntar essa massa e novamente jogar para frente e para trás. Sempre que sentirem a necessidade de mais umidade, vocês irão pingar a água. Não despejem de uma vez para não perderem o ponto. Porque é melhor colocar um pouquinho mais de água depois do que precisar colocar mais farinha e precisar sovar mais ainda a massa. Então, jogando para frente e para trás. E a massa cada vez mais vai ficar mais elástica, que é esse o nosso objetivo. Quanto mais elástica, mais sedosa, mais lisinha, mais macia ficará depois de assada. Vamos dar uma juntadinha. Estará quase no ponto. Ela deixará de grudar nas mãos. Olhem só como já está linda. Desgruda das mãos, então está no ponto. Eu gosto de colocar um pouquinho de óleo na bancada, colocar a massa por cima para finalizarmos agora. Ó, juntando, colocando por cima do óleo. Vamos dar uma boleada, juntando, puxando a parte de baixo para cima. Puxando de baixo para cima e depois virando a massa. Olhem só como ela está lisinha.
No lugar onde formos colocar as massas porcionadas, vamos passar um pouquinho de óleo também na bancada para não grudar. A minha sugestão é cortar essa massa em 4 partes, mas vocês poderão aumentar a receita dobrando, triplicando ou fazê-la pela metade e no tamanho desejado também. Eu recomendo que não façam um pão maior do que 650 gramas, 700 gramas. É uma sugestão, porque o pão pode ficar encruado dependendo da temperatura que vocês forem utilizar. Então, eu vou esticando, puxando a parte de baixo para cima e boleando. Vamos colocar naquela parte onde eu coloquei o óleo. Vamos cobrir e deixar por uns 15 minutos descansando. Depois da massa descansada, pegarei uma das bolinhas, polvilharei farinha de trigo na bancada e irei abrir com um rolo. Vamos abrir então, para começarmos a colocar a nossa mussarela. A quantidade de mussarela é o suficiente para cobrir a massa, dependendo da espessura que vocês abrirem. E o presunto a mesma coisa. Suficiente para cobrir a nossa massa, também a quantidade é a gosto. Vamos cobrir toda a extensão da massa por cima da mussarela. E agora tomates picadinhos, eu fatiei bem fininho, cortei ao meio. Ele não está uma rodela inteira. Temperei a gosto, vocês poderão colocar o tempero da preferência. Espalharei por cima do presunto. E agora eu vou enrolar como rocambole. Enrolaremos agora, apertando bem, pressionando bem conforme formos enrolando, tomando cuidado para não cair para fora o recheio. E na hora de terminar de enrolar, é só virar as extremidades, que às vezes a mussarela pode vazar. Colocaremos em assadeira untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Agora eu farei um modelinho de um pão caseiro para vocês. Vocês poderão fazer aquele modelo tradicional, mas eu farei um modelo que eu acho bem bonitinho. Abriremos com o rolo, formando um retângulo. Vamos abrir, esticando bem. E assim que formar o retângulo, nós começaremos a enrolar. Começaremos a enrolar, apertando bem, dando uma acertada nas extremidades. Procurem deixá-lo uniforme na hora de enrolar. Às vezes dá uma diferença, mas não tem problema. Procurem deixá-lo na mesma espessura, retirando o excesso de farinha, que às vezes fica. Enrolando. Agora eu pegarei uma faca e vou cortar sem chegar até o final. Vou cortar até a metade, mais ou menos, deixando um dedo entre uma fatia e outra. E vamos colocar na mesma assadeira untada com margarina e polvilhada com farinha de trigo. Olhem só, pessoal, agora vamos deixar crescer.
Nessa assadeira tem 2 pães recheados com queijo e presunto e 2 pães caseiros. Deixei um espaço entre eles e vamos deixar dobrar de volume com plástico. Pães crescidos, retirarei os plásticos e agora pegarei gema, colocarei um fiozinho de água para que ela fique um pouco mais fluida, um pouco mais líquida e facilitar na hora de passarmos nos pães para que eles fiquem um dourado bem bonito. Então é só espalhar nos pães a nossa gema, espalhando bem. E agora nos pães recheados com queijo, presunto e tomate, nós iremos polvilhar orégano. Para quem não gosta, não precisa colocar. Só polvilhar bastante orégano e levar ao forno 180 graus, até ficarem dourados desse jeito. Olhem que lindos, pessoal. Olha o detalhe que fica esses pães caseiros com o corte que eu mostrei para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, deixem o seu like, porque nós sempre traremos receitas bem gostosas e descomplicadas para vocês. Muito obrigada pela presença e até a próxima. Tchau, pessoal!